Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Meus amigos, minhas amigas, é muito bom estarmos juntos para a nossa oração-ação, para o nosso exercício de comunhão com o alto, de comunhão com o melhor de nós mesmos. É para isso que nós existimos, não apenas para que viemos à Terra, mas para isso que nós existimos, para comungar com o melhor de nós, para realizar o melhor de nós. Que assim seja, que nós nos exercitemos hoje e sempre nessa comunhão, nessa sintonia, nessa realização interior, não é? Muito bom estarmos aqui, muito boa noite, Luciene, Rosana. É uma alegria estarmos decidindo pelo melhor. Andréia, muito boa noite. Não é porque nós nos decidimos pela luz, porém, que nós devemos deixar de lado as nossas sombras, devemos descuidar das nossas sombras. É impossível avançar para a luz sem reconhecer nossas sombras. É impossível andar para o futuro sem nos libertar do passado, não é? Nós temos sombras. E as nossas sombras, muitas vezes, especialmente nesse período de transição planetária, nessa pandemia, em que as mortes se multiplicaram, mortes que não estavam dentro de um certo contexto de adoecimento, de guerras ou de acidentes, uma nova causa de morte surgiu e se espalhou e multiplicou os falecimentos, as perdas. Então, de alguma forma, a sombra também se espalhou. A sombra do inconformismo, a sombra do luto mal digerido, a sombra da perda, da revolta. E esse sentimento ensombrece as famílias, as relações, as pessoas. São muitos, são milhões as individualidades que deram entrada no mundo espiritual e que se encontram em situação de sofrimento. E essas almas que foram para o mundo espiritual em situação de sofrimento, com pouca abertura para a espiritualidade, com pouca capacidade de viver bem a situação da dor e da morte e da passagem, muitas vezes retornam aos nossos lares, além de estarem nas nossas mentes e nos nossos corações, às vezes também de forma mal resolvida, porque também nós, assim como os nossos falecidos, não nos encontramos preparados para viver adequadamente a situação da morte. Então, as sombras se encontram e as sombras se multiplicam, se potencializam umas às outras. Como enfrentar essa situação onde o nosso luto, onde o nosso inconformismo, a nossa revolta, a nossa pena de nós mesmos se encontra com o inconformismo, a revolta, a pena de si mesmo daqueles que se foram, uma sombra potencializando a outra. Como enfrentar isso? Sem dúvida, uma grande alternativa, uma grande saída é a oração. Se vivemos num quanto pior, pior, quanto mais revolta, mais inconformismo, mais
revolta no outro que está conectado à nossa mente, ao nosso coração, e a dele potencializada retorna potencializando a nossa, e a relação entre encarnados e desencarnados se transforma num círculo vicioso de quanto pior, pior. A consciência do que estamos vivendo é que nos dá o potencial da transformação. A percepção desse quanto pior, pior, baseado nas nossas fragilidades, na nossa dificuldade de compreender e aceitar o fenômeno morte, é que nos adoece, é que nos faz pessimistas, nos faz de uma tristeza continuada, mórbida, de uma depressão, atraindo energias cada vez piores. E essa consciência, essa percepção do que está acontecendo atualmente na Terra, nas nossas famílias, conosco mesmos, é fundamental para nós interrompermos, para nós intervirmos nesse quanto pior, pior, com uma ação decisiva, uma ação lúcida de produção de luz, que é o que nós estamos fazendo agora. Geração de luz. Façamos sempre através da capacidade de mobilizar na nossa mente o que há de melhor, imaginando luz pulsando no nosso chakra frontal, imaginando os nossos queridos inundados de luz, banhados de luz, envolvidos de luz, de alegria, de cor, de bem-estar. As nossas mentes são a chave de geração da luz, de geração do bem, de interrupção do mal. Bem-aventurado aqueles que souberem, que se dedicarem ao aprendizado diário, momento a momento, de interrupção das trevas e de geração da luz. É isso que nós estamos fazendo aqui. E é isso que nós precisamos cada vez mais aprender a fazer. Hoje, interrompendo a interestimulação para a tristeza, para o inconformismo, para a revolta com a morte dos nossos entes queridos que sofrem, nós, com essa mentalização, com essa oração, com essa aliança com Deus, com o alto, com Jesus, com o amor, com essa opção pela luz, nós podemos alterar drasticamente o ambiente espiritual das nossas casas, a nossa vibração, a nossa sintonia mental, e assim inverter, começar a gerar um círculo virtuoso em que, emitindo, transbordando luz nas nossas partes, receberemos em gratidão, em limpeza, em cura, a luz daqueles que faleceram, daqueles dos quais nós estamos sentindo tanta falta. Crescendo em aceitação daqui, cresce-se em aceitação do mundo espiritual. E aí a interinfluenciação que nos levava para a depressão passa a nos levar para a confiança, para a fé e para a esperança. Você está disposto? Está pronto para isso? Vamos lá? É isso que nós vamos fazer hoje, na prece do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 64 e 65, nós temos a prece pelas almas sofredoras que pedem prece. As almas sofredoras
que elas hoje recebam do nosso coração o melhor de nós, não é? Vamos à prece então. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma daquele que está no coração de cada um que aqui se irmana nessa corrente de oração. Todos os nossos afetos que se foram passam necessariamente em revista seus amigos, seus entes queridos, seus parentes, seus amores. Tanto quanto ou mais até do que nós que aqui ficamos e que também sempre lembramos dos nossos entes queridos que se foram. Então que hoje a bondade de Deus se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam, que buscam a nossa lembrança, as nossas preces. Bons espíritos para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo alívio dessas almas sofredoras. Fazei brilhar aos seus olhos um raio de esperança, esse remédio tão fantástico, não é? E que a luz divina os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Que o fenômeno morte sirva para eles como uma revisão e uma expansão de consciência que lhes possibilite essa revisão que Kardec fala aqui. Os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Abri o seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços eles podem abreviar o tempo das suas provas. Leiamos de novo, para que eles ouçam, para que nós ouçamos e nos emanemos nessa corrente de fé. Fazei-os compreender que pelos seus esforços eles podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes abrandar as suas penas e lhes mostrando que há na terra seres que sabem deles se compadecer e que desejam a sua felicidade. Imaginemos então que essa corrente de oração, por esse momento, não é mais virtual, mas é presencial. Que estamos todos numa clareira da mata, numa noite muito estrelada, onde cada uma dessas estrelas são os milhões, os bilhões de seres afetos ao nosso coração e que padecem no mundo espiritual. Que emerja de dentro de nós esse pleito de boa vontade, esse transbordamento de fraternidade, de compaixão, que nos reúne a todos, que faz do peito de cada um de nós brotar uma luz como de um pássaro, como uma pomba de luz, que, se desvencilhando dos nossos peitos, alça voo, numa revoada maravilhosa e luminosa,
que se endereça justamente para essas luzes ensombrecidas dos entes queridos que padecem no mundo espiritual. Que essas pombas cheguem até eles, alegrando seus corações, avivando suas mentes, potencializando a esperança no mais fundo das suas almas. Nada acabou. Tudo se reinicia sempre. E melhor para aqueles que tiverem boa vontade, coragem e lucidez para enfrentar bem todas as tarefas que o momento, que a bondade de Deus, que nossos espíritos protetores nos propiciarem nas unidades de atendimento, nas unidades de cura, nas unidades de ensino, nas quais nós, como eles, estamos, pelo afeto mútuo, colocados juntamente. Estamos numa mesma sala de aula, num mesmo hospital. Que o nosso afeto nos fortaleça, nos encoraje, nos dê a boa vontade para bem viver tudo o que a vida nos trouxer. Graças a Deus, graças aos nossos amigos, que eles recebam essa pomba de luz e que ela se incorpore às suas almas, multiplicando as possibilidades, as capacidades necessárias para cada um vencer o que precisa vencer, onde quer que esteja, na condição que esteja, refletindo para nós mesmos a mesma réstia de luz, o mesmo impulso de amor que nos vai interfortalecer até a libertação, até a cura, até o aprendizado completo do que esse momento nos pode trazer. Graças a Deus, que todos os amigos que compartilham conosco essa oração sintam estar recebendo de volta dos seus amores que sofriam no mundo espiritual e que foram aliviados pela nossa pomba de luz, recebam de volta a mesma pomba com o recado: Deus existe, Jesus está no comando de tudo, brilhe a nossa luz. Graças a Deus e até a próxima, meu amigo, minha amiga. Amanhã estaremos novamente nesse nosso exercício aqui juntos. Grande abraço e até a próxima.